E aí, homens com propósitos, estamos aqui com o nosso HCP Cast 007, nosso tempo muito especial, uma conversa inteligente, interessante e uma conversa que agrega na sua vida, sempre com convidados muito especiais. E aliás, hoje eu trago aqui um convidado super mega especial. Se apresenta aí para nós. Muito bem-vindo, obrigado por estar aqui. Eu que agradeço. Deus abençoe. Amém. Eu sou grato por estar aqui. Eu acho que a partir do momento que já tem o propósito no nome, né, já muda, facilita aceitar o convite, né? E homens, né, o quanto é importante a gente trocar ideia e buscarmos sermos homens melhores, né? Hoje, amanhã e todos os dias, né? E é através de outras pessoas que a gente aprende, né? Todos os dias. Então é maravilhoso estar aqui, poder passar a minha experiência, não só para os homens, né? Mas para todos que vão nos ouvir. Para mim é gratificante. E faz parte do meu propósito de vida. Então, por isso que eu aceitei prontamente estar aqui com vocês. Para mim é uma honra, tá? Que bom. Mas o Richards Moura, ele mora em Londrina, ele é casado, muito bem casado com a Roberta, que é uma pessoa maravilhosa, minha esposa. Pai da Rebeca, 17 anos, que entrou na universidade agora. Pai do Renan, que é um cara fantástico também, tem 15 anos. E sempre fui muito esportista, sempre fui muito ligado e tal, morei em cidades pequenas sempre, e quando eu era novinho eu era o baixinho gordinho da galera, meio que deixado de escanteio para algumas coisas e tal, mas eu fui achando o meu caminho, sabe? E eu tenho muito orgulho até de falar isso, né? Porque muito se fala, e lá eu era o feinho, eu era não sei o que e tal. Não, eu tenho orgulho de ser o gordinho da cidade, lá o baixinho e tal, que não era tão apto aos esportes, mas eu fazia o que eu gostava, eu ia fazer trilha, eu ia buscar cachoeira, eu ia andar de bicicleta. Quando a galera ia andar de bicicleta, eu era o último da turma, porque eu era o que mais cansava e tal. Então, isso já foi uma base de aprendizado, né, para mim, né? O persistir ali, o dar continuidade e muitas das vezes você não se importar com o que as pessoas falam, né? Aqui existe um bloqueio. Você falar bem de mim, vai estar a porta aberta para você. Se você falar mal, algo que não cabe ao que eu penso e ao que eu sou verdadeiramente, tá bloqueado, não vai entrar nada aqui, não aceito, fica para você isso aí e que Deus te abençoe também, né? Então, o Richards veio para Londrina com 16 anos, já achando Londrina uma cidade muito grande e tal, e depois acabou entrando no curso de Educação Física. Eu sou formado em Educação Física, de imediato já comecei a trabalhar sem ganhar nenhum real, ia para aprendizado mesmo, para ter experiência, fazendo estágios, né, em academia e tal. E aí me formei, comecei já a trabalhar na área que eu amo, que é a área de corrida de rua mesmo, running, e abri uma empresa. Hoje eu tenho uma assessoria esportiva, que é a R80. Nós temos o segmento de corrida de rua, voltado para a saúde. Temos o segmento da R80 montanhismo e trekking, que prepara pessoas e levam para as expedições no Brasil e fora do Brasil. Temos também a R80 Eventos Esportivos, que organiza provas de corrida. E agora o Richards está trabalhando cada vez mais como palestrante, procurando estudar mais, me profissionalizar mais como mentor, especialista em grandes desafios, principalmente de montanhismo, de corrida, e como palestrante eu venho amando cada vez mais, sabe? Essa palestra lá foi na Chácara da Graciosa, né? Tinha, não sei, acho que umas 250, 300 pessoas, 300 homens tinham lá, né? Foi fantástico, um momento maravilhoso. O feedback que eu tive depois foi muito bom, positivo. Inclusive eu fico muito feliz com o seu feedback, a gente estava conversando antes, né? Então é isso, o Richards é um cara super de bem com a vida, sempre disposto a ajudar as pessoas, amo a vida, amo passar pelas dificuldades, inclusive falo na palestra, né, a importância da dificuldade, né, da gente buscar a dificuldade. Então é mais ou menos isso. Muito bom, muito bom. Vai ser muito especial esse nosso tempo aqui, a nossa conversa, nosso bate-papo. Prepare-se. Eu separei aqui até algumas perguntas para a gente manter uma direção e aproveitar ao máximo a presença do Richard Moura. Ele é empresário, ele é palestrante, também é montanhista, e eu quero que você conte um pouquinho para nós aqui como que apareceu essa sua paixão. Você é natural do Paraná. Sim.
E aí eu lembro que numa das vezes que eu ouvi a teu respeito, o teu pai era bancário. Perfeito. E você acabava mudando bastante de cidade. Isso. Isso para você também já foi um aprendizado. Boa. Morei em 7 cidades do Paraná. E quando você muda de cidade, você deixa muitas pessoas para trás, né? Uhum. E para mim já não entrava nesse sentido de eu estou deixando algumas pessoas para trás. Não, eu vou ter sempre essas pessoas comigo. Isso. E eu estou indo para uma próxima e eu vou ter várias outras novas pessoas, né, no meu círculo de amizade. Então eu sempre vi isso como uma coisa positiva. E aí nessas mudanças, muda para uma, muda para outra, muda para outra. Quando nós viemos para Londrina, que já era uma cidade mais estruturada, aí eu falei, cara, agora eu tô numa cidade, para mim era enorme, Londrina, para onde que eu vou fazer trilha, onde que eu vou buscar cachoeira, onde que eu vou andar de bicicleta no meio do mato, sabe? Então mudou, né? Era prédio, eu morava no centro de Londrina. Primeira vez que você andou de elevador? Primeira vez na vida que eu andei de elevador, é fato isso. E aí meu pai sempre contava uma história, bancário. Aí no momento ele estava aposentado, todo ano nós íamos para a praia no litoral do Paraná, nós descíamos a serra ali, a Graciosa e tal, e meu pai sempre comentava, todo ano da minha vida eu lembro dessa história, o pai já subiu essa montanha aqui, e apontava para o Pico Marumbi, que é uma montanha linda que tem ali, né? Todo ano da minha vida eu lembro dessa história. E quando eu mudei para Londrina, eu falei, cara, aqui não tem trilha, não tem mais nada, eu vou ter que me virar, eu acho que eu vou conhecer esse mundo das montanhas aí. E aí que eu fui entrando nesse mundo das montanhas, conhecendo a primeira, conhecendo a segunda, e aí a montanha ela me pegou. Porque para ir para uma montanha exige muito uma preparação, exige muito um estudo quando você faz da forma correta, né? E eu até assimilo um pouquinho como se fosse uma empresa, porque você vai abrir uma empresa. Primeiro você vai ter ideias, né? Qual empresa eu vou abrir, qual montanha eu vou subir. E depois você vai pensar, como que é lá? Deixa eu estudar, né? O que pode acontecer, quais são os erros que eu vou enfrentar no meio do caminho, que altura, ou que tamanho que é essa empresa, que altura que é essa montanha, né? Quantos dias, quantas horas vai chover, o que eu preciso levar, quais os equipamentos, né? Todo um planejamento. E aí eu fui apanhando a cada montanha e a cada montanha eu fui tirando os aprendizados. Ó, na próxima eu não erro mais igual eu errei nessa. Na próxima eu já não vou ter mais esse erro. E aí as coisas foram se encaixando, eu fui aprendendo cada vez mais lidar com escolher o seu próximo desafio. Uhum. Então, chegou uma hora que assim, eu olhava para a montanha, eu já conseguia estudar ela mais rápido, você vai praticando, você vai pegando um feeling ali, né? Vai ficando meio automático. E o planejamento ele já passou a ser meio automático também. Nesse momento eu já procurei algo maior, montanhas mais desafiadoras, inclusive fora do Brasil, que quando eu fui para o meu grande desafio mesmo de montanhismo. Então cada montanha para mim eu falo que realmente foi um aprendizado, uma vivência como se fosse uma empresa. E estar preparado para o desafio é tão importante quanto você escolher o desafio certo, né? Uma pessoa está lá, tem um objetivo, uma meta na empresa de alcançar o número 100, ele tem que estar próximo a isso. Não adianta ele estar no 5 e já tá, opa, vou buscar o 100. Então, etapas, né? Eu tô no 5, primeiro eu vou buscar o 25, depois eu vou buscar o 50, depois eu vou buscar o 75, depois eu vou almejar o 100, né? É dar o passo certo. E eu fui aprendendo isso com a montanha e depois, quando eu me formei, eu trouxe isso para a cidade, para abrir a minha própria empresa, né? E dar andamento. A primeira montanha que você subiu, qual foi? Eu tinha o sonho, devido às histórias do meu pai, de subir o Pico Marumbi. É muito legal essa ideia da inspiração que o teu pai causou no teu coração, né? E a importância do exemplo, né? Do pai. Como que a vida do pai fica na vida do filho. E olha, Maurício, eu lembro de cada detalhe dele contando a história. Eu lembro dele falando das dificuldades de subir a montanha, do quanto foi bonito e maravilhoso o conseguir chegar no topo da montanha, o poder da conquista, né? Então eu lembro dele contando isso. E eu lembro que quando ele desceu a montanha, ele fala, lá embaixo tem cachoeiras, tem rio, e a gente entrou, ele fala, a gente estava morto, a gente estava muito cansado mesmo. E aí
aí a gente pulou na água, a gente saiu do outro lado, a gente já estava novo de novo, que é uma água gelada, né? Então eu lembro ele contando esses detalhes, né? Isso eu tinha 5 anos, 6 anos, 8 anos, né? Legal, minha vida toda. Então eu levei isso para minha vida. Então eu queria subir o Pico Marumbi. Porém, estudando o Pico Marumbi, pesquisando, perguntando para as pessoas, pouquíssimas pessoas em Londrina faziam montanhismo na época. E aí eu comecei a estudar e começou a me chamar a atenção uma montanha que tem próximo ao Pico Marumbi, que se chama Pico Paraná. Porque seria uma expedição mais completa, que você tem que dormir lá, você leva a barraca, é a maior montanha do Paraná e tal. Então eu já abri o olho para um desafio um pouco maior, eu vou ter que levar barraca, vou ter que fazer uma comidinha no fogareiro e tal. E eu sempre gostei disso, né? De realmente estar no meio da natureza. E aí eu acabei optando por ir pro Pico Paraná, a primeira vez. E, inclusive eu fui com a minha namorada na ocasião, que é a Roberta, que hoje é a minha esposa. Então a primeira montanha da minha vida foi a primeira montanha da vida dela também, nós fizemos juntos. E ela teve coragem. Teve coragem e assim, foi muito difícil. Mas foi muito difícil. Porque, e hoje eu falo pra você assim, o Pico Paraná pra mim hoje é um parque de diversão, assim, é super gostoso, é super fácil, assim, hoje, né? Hoje eu já fiz mais de 50 vezes o Pico Paraná. Mas a primeira vez ele era tão difícil, que a minha mente achava que ele era impossível. A minha mente realmente achava que era um desafio impossível. Como muitas coisas da vida. Exato. A pessoa acha. Né? E a mente faz o quê? A mente ela te bloqueia. A mente ela te freia, ela te trava. Então eu ia para o Pico Paraná numa sexta-feira, depois de muito tempo treinando, me dedicando. Na quarta-feira da mesma semana eu tive uma queda de imunidade. E aí eu fiquei de cama, de febre, de infecção de garganta, mal. Encurtando a história, isso aconteceu 3 vezes. Porque quando aconteceu da primeira, eu joguei para um mês para frente. Ah, não é para ser agora. Sabe aquela coisa que a gente aceita? Ah, não é para ser agora. Eu acho que tudo está escrito, né? Deus é maravilhoso, tudo no tempo de Deus. Mas também não cabe a gente aceitar as dificuldades e falar, ah, não era para ser agora, né? E aí eu joguei um mês para frente. O que aconteceu? Exatamente a mesma coisa. Na quarta-feira, eu ia na sexta, baixou minha imunidade, cama, febre e tal. Aí dessa segunda vez, aí foi o momento que eu falei pra mim mesmo, e foi a primeira vez na vida que eu falei pra mim mesmo, e é um momento importantíssimo da minha vida que eu nunca vou esquecer, porque tudo que eu conquistei até hoje foi esse momento aí que foi o responsável. Que foi a hora que eu falei pro Richards, eu falei, agora você tem que decidir quem é você. Ou você honra a sua palavra, ou você não vai honrar nunca mais. E aí eu virei a chave, eu falei, eu vou pro Pico Paraná. Tal data, joguei um mês pra frente, não interessa como, eu não falei pra ninguém, eu falei pra mim, eu falei no meu coração. E aí eu coloquei a data, eu coloquei de forma muito firme que eu iria e nada ia tirar isso de mim, e aconteceu a mesma coisa. Eu ia numa sexta, era novembro, um feriado, e aí na quarta-feira baixou minha imunidade e eu fiquei ruim de novo. E aí eu falei, eu vou. E aí eu morava com a minha mãe, com meus pais. Minha mãe ficou desesperada. A minha namorada, a Roberta, que ela já estava com receio de ir para uma super montanha, ficou mais desesperada ainda. E eu tinha responsabilidade, porque eu era um homem. Ia só eu e a Roberta, ela era minha responsabilidade. Tudo que acontecesse com ela era minha responsabilidade. Então esse peso ficou maior ainda, né, na minha mente. E aí abaixou minha imunidade, eu fiquei mal na quarta, fiquei mal na quinta e na sexta-feira eu falei, vambora, mochila no carro e vambora. E nós fomos para Curitiba, dormimos em Curitiba, tava chovendo, acordou no sábado que a gente ia começar a subir a montanha, chovendo, e eu falei, vamos embora, nós vamos subir o Pico Paraná. Eu comecei a subir o Pico Paraná, eu tava mal, mas eu tava mal, que sabe que você sente o corpo febril, dor de cabeça, dor de garganta, você quebrado. A cada 1 hora de ascensão na montanha, eu ia melhorando 20%. Então 2 horas eu já estava melhor, 3 horas eu já estava melhor, deu 5 horas eu estava uma máquina, eu estava voando na montanha, parecia que eu estava em casa, E aí aconteceu muitas coisas lá, né? A primeira vez, aquela sensação, nós estamos perdidos, não estamos perdidos, estava chovendo, o tempo todo fechado, dificuldades da vida, que a gente tem os obstáculos todos os dias aqui em Londrina, em Cambé, em qualquer lugar, né? E aí nós fomos encarando essas dificuldades, às vezes com tranquilidade,
às vezes com uma tensão um pouco maior, mas nós persistimos no objetivo, nós vamos chegar no topo, e aí persistimos, fomos, acampamos, conseguimos chegar no topo, voltamos, e aí a gente não parou nunca mais. Nunca mais, aí pra vida. E como que foi a Roberta nesse processo? A Roberta, depois que a gente saiu da montanha, depois que você chega no topo e sai da montanha, você começa a absorver, né? E aí você começa a absorver não só a sensação de conquista, mas você começa a absorver de forma automática o quanto você batalhou, o quanto você se dedicou para alcançar aquele topo ou aquele resultado do 100 que eu estava falando até agora na empresa, né? Então o caminho perfeito é a dificuldade, porque se você chega no topo de uma montanha de helicóptero, vai ser legal, vai ser só legal. Vai ser só legal. Agora, se você chega no topo de uma montanha que um dia ela foi fácil, um dia ela foi muito difícil para você, na verdade, e você teve que treinar muito, você teve que se dedicar muito, se capacitar muito, estudar, orientação, treino físico, né? Não dormir, comer mal, e você conquista aquilo. Então não é só, cheguei no topo, eu consegui. Não, você começa a relembrar toda a preparação, todo o aprendizado. A jornada. É o processo. Perfeito. É o processo que faz o campeão. Perfeito, falou tudo, perfeito, é isso aí. E a primeira experiência fora do país? Porque aí você começou a... Perfeito. Se apaixonou e foi pra cima aqui no Brasil. Aí eu fui no Brasil, desci, subi onde você imaginar, repeti várias montanhas. E aí, com a graça de Deus, a Roberta ficou grávida. E até então ela ia comigo em todas as montanhas. E aí eu dei continuidade, né? E eu falo que eu dei continuidade... Foi mais ou menos sozinho, porque eu chamava os amigos para ir, eu tentava chamar eles, e eles falavam, não, você tá louco, vou sair de Londrina, vai ter uma balada aqui em Londrina esse final de semana, vai ser super legal, show não sei de quem e tal, você acha que eu vou lá no meio do mato me matar lá e tal? Não vou. E eu fui para muitas montanhas, eu e Deus, sempre eu e Deus, eu nunca fui sozinho, eu sempre fui muito bem acompanhado. Então eu fiz centenas e centenas e centenas de montanhas. E aí chegou uma hora que eu falei, cara, preciso de mais. Eu preciso de algo a mais. O negócio aqui tá ficando igual. Eu preciso de mais. E aí eu comecei a estudar. Na época eu não tinha celular, né? Então eu ia numa lan house. Isso era o quê? 2000 e... Isso aí era 2006, 2007. E aí eu comecei a pesquisar e dei de cara com um olhar meio que... Tipo amor à primeira vista, com uma montanha que se chama Aconcagua, que é uma das montanhas mais brabas do planeta. Fora a cadeia de montanhas que tem no Himalaia, que é onde tem o Everest, ela é a maior montanha do planeta. Ela tem quase 7.000 metros de altitude, 6.962 metros de altitude. Então, assim, é uma montanha com 30 graus de temperatura negativo, você vai passar frio, você vai... Em média, as pessoas levam 15 dias para subir e descer essa montanha, nessa temperatura extrema, sem comer, sem dormir e pagando tudo que você tiver que pagar ali, você vai pagar, sabe? Com as dificuldades. E você que tem que levar tudo... Você tem a opção de ir para as montanhas contratando sherpas, contratando equipes, guias e tal... E no meu caso era eu e Deus, eu continuei na mesma, que se chama de solo, né? Expedição solo, né? O pessoal fala. Então era eu e Deus, foi a minha primeira viagem para fora do Brasil, eu fui no modo mais econômico possível, porque para mim a questão financeira era muito difícil, mas muito difícil. Tanto é que eu lembro perfeitamente um dia antes de eu ir para a viagem, eu fui no mercado comprar as coisinhas que eu ia levar e eu pesquisava na prateleira ali o mais barato. E na hora, eita, eu conto as coisas, eu lembro, eu me emociono, se eu chorar que você não liga, viu? E aí eu lembro que uma super amiga minha, que é a Gláucia, ela fez uma cartinha pra mim e ela fez uma vaquinha com uma galera e botou uma grana ali pra mim, sabe? Um dinheiro ali pra mim. Nossa, aquilo ali foi fantástico, assim, sabe? Então era muito difícil pra mim ir pra lá. Então eu fui no modo mais econômico possível, aquele que você desce no busão, pega outro busão, anda a pé, pega carona, sabe? Desse jeitão mesmo. Então eu cheguei lá, eu e Deus, e
Fui para a montanha, conheci a montanha, tive uma experiência fantástica de 8 dias no Aconcagua. E nessa ocasião eu não cheguei no topo do Aconcagua. Eu não consegui chegar no topo do Aconcagua. E assim, ó... Como foi para você? Foi duro. Na hora foi duro. Na hora foi difícil aceitar o eu não consegui. Foi difícil. Mas depois de um tempo, eu trabalhei a minha cabeça de uma forma que esse muito difícil ficou a melhor coisa da minha vida. Realmente se transformou na melhor coisa da minha vida. E hoje eu falo para você, nós estamos em 2026, aonde eu já cheguei no topo da maior montanha do continente africano por 4 vezes. Eu já cheguei no topo da maior montanha da Europa, do continente europeu, que fica na Rússia também. Cheguei no topo dessa montanha. E também cheguei no topo do Aconcagua, que 2 anos depois eu voltei para o Aconcagua e consegui chegar no topo do Aconcagua. Eu participei do desafio mais extremo do planeta Terra, que é um desafio do Discovery Channel, que é o Largados e Pelados, né? A gente vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre isso, e eu participei 2 vezes desse desafio. E se você perguntar para mim, Richard, de todas as montanhas, de todos os desafios que você participou na sua vida, você pode escolher um. Qual você escolheria para a sua vida? Eu escolheria a única expedição que eu não cheguei no topo, que foi o Aconcagua 2009. Que foi a única da minha vida que eu não consegui conquistar. Foi a única. Só que foi a que eu mais tirei aprendizados. E acho que é legal também isso, porque às vezes essa ideia de que você vai fazer, você vai subir, você vai conquistar, você vai tudo, e não é bem assim. Muitas vezes, ou você ficar no caminho, se esforçar, fazer o teu máximo, faz parte também do processo. Total. Né? Porque às vezes a pessoa pensa, eu vou começar, eu vou conseguir, eu vou fazer, e não é sempre assim. Não. Tem dia que você vai ter que reconhecer que, dessa vez não deu, da próxima vez eu vou me preparar melhor. Né? Perfeito. Eu acho que assim, faz parte da vida o não conseguir, faz parte da vida o desistir, tudo faz parte. E por isso que eu conto com muito orgulho essa única expedição, desafio da minha vida que eu não consegui. Eu conto com muito orgulho, porque nós somos seres humanos normais. Nós somos passíveis de erros e acertos, de tombos, de vitórias. Normal, a gente perde. E a gente sempre tem que saber. Existem muitas variáveis também. Muitas variáveis, a gente tem que estar pronto para tudo isso. Você acha que eu vou sair pro dia achando que eu vou acertar tudo, que eu vou ganhar tudo, que tudo vai dar certo? Não é assim. A realidade não é assim. Eu tenho que saber enfrentar as dificuldades, os erros também, estar pronto para os erros e para as dificuldades, né? E é claro que quanto mais você persistir, quanto mais você ser resiliente em busca do que você quer, você vai conseguir cada vez mais. Mas o não conseguir não pode te frear, não pode te bloquear, em hipótese alguma, muito pelo contrário, ele tem que te dar mais força, ele tem que te dar mais vontade. Eu não consegui. Quais foram os meus erros? Quais foram as minhas estratégias? Eu vou mudar, eu vou rever tudo que eu fiz e eu vou fazer de uma forma totalmente diferente se for necessário. E eu vou fazer 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 100 vezes, quantas vezes for necessário, mas eu vou até conseguir. Essa é a verdade. Isso é algo que eu acho abençoado, maravilhoso demais para a vida, né? Para nós seres humanos. Então, a Aconcagua 2009 foi a maior conquista da minha vida. Em relação a desafios, eu não vendo por nada e não troco por nada. Muito legal. Eu lembro da palestra, você citou algo que me emocionou. Foi quando você falou a respeito de um lugar que você foi, que você não tinha o recurso e que alguém te abençoou. África. E eu queria que você contasse pra gente um pouco a respeito disso, porque me emocionou profundamente. Como que Deus está com você, né, nesses momentos e te ajudando, e como que pessoas fazem parte da vida da gente e nos ajudam nessa caminhada, às vezes a gente nem imagina. Eu tinha o sonho, outros desafios, né? Eu chamo de meta, eu chamo de sonho. Para mim, sonhos são reais, né? São metas. Então, eu tinha esse sonho de chegar no topo da maior montanha da África, que é o Monte Kilimanjaro, que tem um pouco mais de 5.800 metros de altitude. Então, eu fiz tudo que eu tinha que fazer aqui em relação à preparação financeira, em todos os sentidos, e fui para a África. Chegando lá na África, eu fui entrar na montanha, e na montanha é cobrada uma taxa. Lá, na ocasião,
isso há mais de 10 anos atrás, era cobrado $1.180 para entrar na montanha. O parque, né? Você paga para o parque, era esse valor. E aí eu fui fazer esse acerto lá, já pronto, né? Com a roupa pronta, mochilão nas costas, pronto para entrar na montanha, que era o que eu mais queria, o meu foco era esse. O meu propósito era esse, era chegar no topo da montanha ali, né? E depois no final nós vamos falar sobre propósito, porque foi nesse momento, nessa viagem, que eu aprendi realmente o que é propósito, a real importância do propósito mesmo, o significado real do propósito. Então eu fui só para subir a montanha, era isso que eu queria, e aí eu não tinha esse dinheiro em espécie, em notas, porque eu tinha $1.000, só que eu tinha um dinheiro no cartão, eu tinha o cartão, e aí eu fui passar o cartão e não aceitava o cartão, não aceitava. Então eu não tinha dinheiro para entrar na montanha, tava faltando $180. E do nada, depois de um longo tempo lá, chegou um cara de lá, que é o Musa, que ele mora lá. A região é Tanzânia, na África. É uma região muito pobre. É uma região muito pobre. Quem mora nas cidades aqui do Paraná não sabe o que é pobre. Não sabe o que é pobre. Lá é uma região muito pobre. Não tem o que comer, não tem o que vestir. Só para você ter uma ideia, mais ou menos assim. E o Musa é um cara que ele trabalha lá como guia, então é ralação. E aí ele veio em mim e falou, olha, eu não sei nem como ele falou, tá? Porque o Richards não fala inglês e não fala muito menos Swahili, que é a língua deles lá na Tanzânia. E aí ele chegou em mim e falou assim, eu vou te dar esses $180 para você entrar na montanha. E em hipótese alguma ele queria algo em troca. Ele veio e me ofereceu os $180. Tó, paga, entra na montanha e pronto. E eu fiquei sem entender, né? Eu falei, como que um cara desse, numa região pobre dessa, e depois mais pra frente, eu tenho certeza do que eu vou falar pra vocês, eu sei que o Musa, ele alimenta a família dele por aproximadamente 3 meses com esses $180. E ele não tem outros $180 para alimentar a família dele assim. Tó, você tá precisando? Toma, não vai fazer falta pra mim. Não é assim. Vai fazer falta pra ele, entendeu? Então isso que eu falo que é o ressignificar propósito, faz parte disso, né? E aí eu entrei na montanha, fiz a montanha, a hora que eu saí da montanha, eu não tinha $1 no bolso, eu não tinha nada, inclusive estava devendo 180, né? E aí eu falei pro Musa que a gente fez uma amizade na montanha, aí ele estava conduzindo um casal da Romênia lá, que era um casal que estava com condição financeira super boa, estava com Land Rover lá e tal. E aí eu pedi uma carona para eles me deram uma carona até a cidade, eu falei, vamos até o banco, lá no banco eu vou sacar esse dinheiro, eu devolvo esse dinheiro para você, Musa. Fomos em vários bancos lá e nenhum aceitava o meu cartão, que era o Amex, o American Express, né? Que a minha gerente do banco aqui em Londrina, eu tô indo para Tanzânia e tal. Vai que tá tudo certo. Vai que tá tudo certo. E aí não achamos nada, cara, nada. Era terça-feira, o meu voo de retorno para vir embora pro Brasil era só no sábado. Eu tava 6 dias sem tomar banho, porque foram 6 dias na montanha, sem tomar banho, sem comer, sem dormir, barbudo, fedido, do pior jeito que você imaginar, assim. Não tinha nada para comer, não tinha nem $1, nada. Eu não podia ir pro hotel, porque eu não ia conseguir pagar o hotel, em hipótese alguma. E aí eu fui pro aeroporto. No aeroporto com a intenção de vir embora o mais rápido possível, ficar escondido lá no aeroporto, lá uma região muito pobre mesmo. E, inclusive eu tinha medo de ficar na rua, porque eu tinha minha mochila e tinha minha vida. Se roubasse eu, sumisse a minha mochila ali de algum jeito, tudo bem, mas e eu ia ficar como, né? Eu precisava pelo menos dos mantimentos e equipamentos que eu tinha na mochila para eu me esconder no meio do mato, armar uma barraca, alguma coisa que fosse necessário. Enfim, eu cheguei no aeroporto na Tanzânia, tô voltando a fita, tá? Quando eu cheguei e pisei lá. A hora que eu saí do aeroporto, várias pessoas vieram me abordar, assim, no sentido de me dá sua mochila, eu vou levar até o carro para você me dar uma gorjeta. E eu não deixei ninguém pegar minha mochila. E eu segurei minha mochila e falei, não, aqui tá minha vida, né? Tudo que tá... Você acha que eu vou dar minha mochila na mão de alguém? Vai que essa mochila some e tal, né? Um certo preconceito até. Passa a fita pra frente.
Depois da montanha eu volto para o aeroporto sem dinheiro nenhum, sem comida, sem nada. Eu ia ficar no aeroporto de terça até sábado. Como eu ia sobreviver no aeroporto? Eu ia ter que pedir autorização para essas pessoas que estavam lá fora no aeroporto, fazendo esse trabalho de pegar a mala dos turistas e levar para o carro e pedir um tips, pedir um dinheirinho, uma gorjeta. Então eu ia ter que pedir autorização para eles. Será que eu posso fazer esse trabalho junto com vocês? Não sei nem como eu ia falar. Será que eu posso abordar o turista, levar a mochila dele para o táxi e pedir uma gorjeta para eles, para eu poder comer um pão de queijo, alguma coisinha que for, até sábado eu preciso comer. Ó, pra você ver o que eu passei lá. E aí, assim, para finalizar a história, minha esposa 2 dias depois conseguiu o que o meu voo fosse antes, né? Antecipar o voo, eu voltei embora pro Brasil, graças a Deus tudo certo. Mas ficou algo na África, né? Eu deixei algo lá, né? Eu fiquei devendo lá, eu fiquei devendo. Na verdade, o casal da Romênia devolveu o dinheiro para o Mussa, os $180, e depois eu fiz uma transferência para eles, para esse casal da Romênia, mas eu fiquei devendo, porque o Mussa ele não me deu $180, né? Ele me deu muito mais do que isso, muito mais do que isso. E eu falei para mim, eu prometi para mim, eu vou voltar para a África, eu vou levar um grupo de mais de 10 pessoas para a África, pelo menos 10 pessoas. O Mussa vai ser responsável por esse grupo, então ele vai ganhar uma grana conduzindo esse grupo, e eu vou levar R$1.000 e vou dar na mão dele, como forma de gratidão, né? E graças a Deus eu consegui realizar esse sonho. Legal. Quando eu realizei esse sonho, Deus colocou outro sonho, outras pessoas no meu caminho, porque Deus é maravilhoso, né? Ele faz tudo certinho, né? E aí nessa segunda ocasião que eu estava na África, nós estávamos numa pousada e o pessoal começou a comentar sobre um orfanato de umas crianças que seria legal a gente ir lá conhecer, visitar. Falei, vambora, eu adoro, eu amo isso, vamos lá. Vamos comprar pizza para todas as crianças. Compramos caixas e caixas assim de pizza e levamos e conhecemos o orfanato. Aí me pegou. Aí eu falei, eu vou voltar aqui de novo. Bom. E aí eu já voltei para lá mais 4 vezes para ajudar esse orfanato. Aí a gente fez campanhas onde a gente aumentou o espaço físico do orfanato, a gente triplicou o tamanho do orfanato. Aí a gente leva comida, leva roupa, dá atenção, dá carinho quando a gente está lá para as crianças. Sabe o que me lembra essa história que você está contando, o Mussa aí? Ele me lembra aquele jovem quando Jesus estava ensinando e passou horas lá, o povo estava com fome. Certo. E aí Jesus falou para os discípulos, vamos dar de comer. E eles, não tem como, vamos mandar a turma embora e tal. E aí Jesus falou, não, vamos dar nós de comer para eles. E aí Jesus pede para que eles vejam o que tem. E até que alguém chega, acho que é o André, o apóstolo André, chega e fala, olha, o que eu encontrei são 5 pães e 2 peixes que aquele jovem deu pra gente. Perfeito. E aí Jesus pegou aqueles 5 pães e 2 peixes e multiplicou, né? Transformou. Os $180 eram 5 pães e 2 peixes que ele deu. Perfeito. Partilhou. Perfeito. E que olha o tanto que multiplicou na comunidade dele. Perfeito. Olha o tanto que Deus abençoou. Perfeito, cara. O que você falou é perfeito. O que a gente vem fazendo lá no orfanato há 3 anos, que a gente volta... Aí, assim, o Kilimanjaro, ele já não passou a ser o ponto principal da nossa viagem, sabe? Até as pessoas que vão, a maioria vão assim, não, mas eu quero ir pro orfanato, eu quero ir pra ação solidária. Então a gente chega, a primeira coisa que a gente faz é ir pro orfanato. E a gente já vai, é super bem recebido, é super precário, assim. Hoje tá infinitamente melhor, assim. Muitas pessoas ajudam, as pessoas de Londrina, inclusive, muitas pessoas que nem vão ajudam também. E a gente faz uma campanha extremamente transparente para ajudar, porque a gente precisa de uma corrente. Eu posso ajudar, mas nós 2 podemos ajudar mais. Nós em 10 podemos ajudar mais ainda. Sinergia, né? Exatamente. E aí a gente faz algo extremamente transparente. Ó, quanto que você quer doar? Você vai doar X. Então, peraí que você vai ver aonde esse X está entrando. Você vai ver e você vai sentir exatamente o que você está fazendo. E aí a gente vai lá, compra roupa, compra doce, compra comida, compra fardos e fardos de alimento para eles ficarem meses lá com alimento, que é difícil para eles. Fizemos a construção da sede lá, sobrou dinheiro, a gente fez muita coisa lá, sobrou dinheiro, aí a gente tava tendo uma campanha aqui da ONG Viver, aqui em Londrina, e aí tudo que sobrou, que são várias pessoas envolvidas, que sabem tudo que tá acontecendo, a gente fez a doação para a ONG Viver aqui em Londrina também, assim, então... Legal. Expandiu. Que legal. Né? Se você quiser ajudar o projeto, você pode ajudar, é só entrar em contato aqui, a gente coloca vocês em contato com o Richard, e é muito importante, é uma das coisas que eu tenho aprendido e vendo
a vida de pessoas que são prósperas, não pessoas que só têm dinheiro, mas pessoas que de fato são prósperas, são pessoas que aprenderam a compartilhar. Boa. É muito importante o poder de compartilhar e ajudar pessoas extraordinárias, assim como o Richard e tanta gente que tem ajudado ele nesses projetos, tá bom? Então você pode ajudar. Quero pedir para você que está aqui com a gente, para você clicar em curtir, é muito importante, tá bom? Aí dá o joinha, o teu like também. Vou pedir para você se inscrever no canal. Se você não está inscrito, se inscreve aqui no canal. O Richard está aqui, mas ele vai voltar. Eu vou chamar ele outra vez para estar aqui também com a gente. Então é muito importante você estar conectado com a gente aqui, tá? Muito bom, tá? E também compartilhe. Bênção compartilhada e bênção multiplicada. Você vai pegar e vai compartilhar. Manda esse vídeo aí para todo mundo e fala, ó, vale a pena assistir, assista, se inscreve no canal e vamos fazer acontecer, tá? Nós estamos aqui nos estúdios da Copag. Aqui, se você quer fazer o teu vídeo, se você quer fazer o teu podcast, o teu curso, e você precisa de um estúdio, de um lugar espetacular, esse é o lugar, tá? Um lugar com excelência para abençoar você e para cuidar com excelência e com muito cuidado mesmo do teu projeto, dos teus sonhos, tá bom? Então, estamos juntos, firmes e fortes. Richard, vamos falar um pouco agora sobre Largados e Pelados. Você sabe que você mudou um pouco não, você mudou tudo a minha concepção, porque faz muitos anos que eu ouço falar sobre Largados e Pelados e é algo que nunca chamou minha atenção, porque eu pensava que era a coisa que vinha na minha cabeça é que era uma bobagem, certo, né? Essa coisa de levar um grupo de pessoas para lá e fica aquele converseiro, aquela confusão e tal. Mas no dia da palestra, e você começou a contar algumas histórias, as experiências, essa questão do extremo, sabe, da precariedade, do desafio, da dificuldade, da dedicação, da motivação, que você tem o objetivo, né? O propósito. Quando você começou a falar sobre essas coisas todas, mudou a minha cabeça com relação ao Largados e Pelados. Eu quero que você conte um pouco para nós aí a respeito da tua experiência, como que isso começou, a tua experiência sobre isso e como isso é importante para você. Legal. Eu escuto muito isso das pessoas que nunca assistiram, assistir e surpreender, assim, sabe? E assim, nossa, você não faz ideia o quanto fez diferença na minha vida assistir isso aí. E eu sempre assisti o Largados e Pelados com intenção de participar. Eu sempre assisti, eu sempre falei em casa, eu falei, um dia, se eu tiver oportunidade, eu vou participar, eu quero participar. E no começo até minha esposa falava, não, que loucura, você acha? Isso aí é coisa pra doido e tal, né? E em casa, meus filhos sempre gostaram muito de assistir e tal, e certo dia a gente estava de férias, passeando, Rio de Janeiro, no hotel, assistindo o Discovery Channel, e aí passou a propaganda. Primeira edição Largados e Pelados Brasil. Você, brasileiro que tem interesse, faça a sua inscrição, entre no site tal, pá. Na hora, eu olhei pra Roberta, ela olhou pra mim assim, e ela falou, você vai querer ir, né? Você vai querer fazer. Eu falei, é agora, vamos fazer essa inscrição agora. E aí ela preencheu o cadastro lá que tinha que fazer no celular, eu já fui lá pra fora, já gravei um vídeo lá, que você tem que gravar um vídeo se apresentando, falando um pouquinho do seu currículo. Eu já subi o Aconcagua, já subi o Monte Kilimanjaro, não sei o que e tal, sou de Londrina, Paraná e tal. E fiz a inscrição. Enfim, a primeira temporada ninguém entrou em contato comigo, não aconteceu nada. A segunda temporada eu fiz a inscrição novamente. E aí um belo dia uma pessoa me mandou uma mensagem, chegou um WhatsApp para mim e falou, Richard, eu vi que você fez inscrição aqui para a segunda temporada, quero saber se você realmente tem interesse e tal. E ali começou o processo, né? Que é realmente um processo bem difícil. Foram muito mais de 20 mil pessoas que fizeram inscrição para ir para o Largados e Pelados. Hoje foram no total 30 brasileiros só que participaram. 15 mulheres e 15 homens, que foram 3 temporadas só, né? Que aconteceu. Então, veja bem, com certeza muito mais de 20 mil pessoas fizeram inscrição, só que só 30 participaram. Então você tem que ter um currículo muito bom e você passa por um processo seletivo que tenta derrubar você
toda semana. Então você tem testes físicos, testes psicológicos, testes de sobrevivência, testes de técnicas de sobrevivência, e você tem que ir passando por isso. E conforme você vai avançando, vai chegando outra fase, fases mais difíceis e tal, e esse processo dura 6 meses. Então muita gente para ali, né? Já vai ficando para trás, muitos vão desistindo desse processo. E eu fui persistindo. Enfim, eu não fui chamado para a segunda temporada e depois deu certo eu participar de novo da seletiva da terceira temporada e fui selecionado para ir para a terceira temporada do Brasil, que foi a primeira que eu participei, que foi na Argentina. É um desafio de 21 dias na região do Gran Chaco, na Argentina. E já respondendo a pergunta da galera, mas isso aí é uma fria, isso aí o pessoal deve ajudar e a produção deve ajudar alguma coisa. Não existe nenhum tipo de ajuda, não existe nenhum tipo de auxílio. É claro que durante o dia tem um cara com uma câmera me filmando, mas é exatamente igual esse tripé aqui, porque o cara não vai olhar para você, não vai sorrir para você, não vai falar com você, é como se fosse um tripé. Aonde você for, ele vai te seguir para registrar, mas não tem nenhuma interação, nada. E durante a noite eles vão embora, eles deixam um tripé montado aqui e deixam outro tripé montado do outro lado, filmando ali onde você vai dormir, deixa um áudio ligado ali para captar tudo que pode acontecer. Então é 100% real o que acontece lá, 100% real. Você pode, e o que dificulta mais, sair a hora que você quiser. Se você levantar o dedo e falar, eu quero falar com o produtor, aí esse câmera vai chamar o produtor, o cara vai vir, o cara vai falar, o que você quer? Eu quero ir embora para minha casa, eu não aguento mais, eu quero ir embora para minha casa. Você pode falar isso a hora que você quiser. Muitos desistem? Muitos desistem, muitos desistem. Na temporada da Argentina que eu participei, de 10 pessoas, ficou eu, o João, que era o meu parceiro, a Nanda, o Adriano e a Dresa. 50% desistiram. Foi muito difícil, foi bem bravo. Agora, aqui eu tenho água, aqui tá muito fácil, gostoso, assim como as pessoas que estão nos assistindo. Mas para fazer um teste você precisa ficar 2 dias e 2 noites no seu quintal, você não pode sair dali, você não pode comer nada, você vai dormir ali na grama. Quanto mais pernilongo tiver, melhor. E quanto mais tiver pernilongo na sua casa, não vai ter 5% do que tinha lá na Argentina. 24 horas eram centenas, em alguns momentos milhares de pernilongo, mosquito atacando você o tempo todo. Então é algo que a sua mente ela está implorando para você ir embora. O tempo todo ela está implorando para você ir embora. E você pode o tempo todo ir embora. É só você levantar o dedo, é muito fácil isso, né? Aí entra a real persistência, né? O real poder da palavra. Não, eu vim aqui para conseguir ficar os 21 dias, eu vou colocar em prática todas as minhas estratégias, tudo que eu treinei, tudo que eu me capacitei para daqui, e eu vou sair daqui só no 21º dia. Então é algo muito extremo, não é à toa que é considerado o desafio mais extremo do planeta Terra. E consegui passar pelos 21 dias na Argentina. Isso me deu uma visibilidade, o pessoal me conheceu. E depois já teve um outro desafio que aconteceu na África, que foi mais extremo ainda, porque daí eles vão aumentando, né? Vai subir na régua, né? Aí de 21 dias passou para 30 dias já. O que não é 21 dias também, né? É 21 dias de prova, né? Mas tem o preparo, né? Acho que você comentou em torno de 40... Eu fiquei 10 dias. De quando sai de casa até... Eu fui para lá, eu cheguei, eu nem sabia onde eu estava. Literalmente eu não sabia onde eu estava. Eu peguei avião para ir para Assunção, no Paraguai. Aí eu desci do Paraguai, me colocaram de olho fechado, de ouvido tampado dentro de um carro todo preto, insufilmado, e sumiram comigo não sei para onde. Literalmente, eu não sei para onde eu fui. E aí a hora que eu abri o olho, que me conduziram, a hora que eu abri o olho, eu estava dentro de um quartinho pequenininho, menor que essa sala que nós estamos aqui, menor que esse estúdio. E aí, dentro dessa sala, eu não sabia o que ia acontecer. Eles não falavam o que ia acontecer. Eles não falavam assim, amanhã vai começar o seu desafio. Daqui 2 dias vai começar o seu... Não falava nada. Dentro desse quarto, sem saber o que ia acontecer, eu fiquei 10 dias. 10 dias fechado dentro desse quarto. A janela era bonita, a paisagem? Não, era vedado.
Era vedado, tinha um papel marrom fechando a janela inteirinha, não dava para ver nada lá fora. Então você não tomava um ar, você não via o sol, você não via nada. 10 dias enclausulado, fechado ali dentro daquela sala, ali naquele quartinho ali. Então já começa ali, né? Os desafios começam ali. Aí, quem é você? O que você vai fazer? Qual o seu propósito? Qual a sua proposta que tá ali, né? As suas estratégias. Desde o primeiro dia no quarto eu falei, cara, quantos dias eu vou ficar aqui? Eu não sei, eu preciso estar bem todos os dias. Porque quando começar esse desafio eu tenho que estar 1000%. Eu não tenho que estar variado por ter ficado aqui fechado dentro de um quarto. E aí eu criei estratégias para eu trabalhar e colocar em prática todos os dias ali no quarto. Então eu tinha um cronograma, eu tinha um roteiro. Primeiro, eu entrei com a meta de ser o melhor camareiro do planeta. O melhor camareiro. Eu ia limpar, eu ia desarrumar o meu quarto todos os dias. Então às vezes chegava um pessoal lá para limpar o quarto, eu tinha que me afastar para o pessoal fazer a limpeza. Aí o pessoal entrou pela segunda vez e falou, cara, a gente entra aqui, não tem nada para fazer, tá tudo limpo, não tem nada para fazer, a cama tá arrumadíssima, tá tudo perfeito. Falei, cara, vocês nunca vão precisar entrar aqui para limpar, pode ficar tranquilo em relação a isso aí, isso aqui eu vou fazer todos os dias. Dormia no chão todos os dias, era um chão igual esse aqui, dormia no chão todos os dias, pelado inclusive, sem roupa, para já ir acostumando e me adaptando. Comi pra caramba, comi demais para engordar mesmo, ganhei 8 quilos, processo de engorda foi brabo, foi 8 quilos comendo de tudo que você imaginar. E no desafio, depois de 21 dias, eu emagreci 14 quilos lá nos 21 dias. E voltei para casa, como foi minha primeira experiência e foi muito difícil, eu voltei para casa com compulsão alimentar, eu não conseguia parar de comer. Tudo que eu via de comida eu comia até passar mal, esperava só um pouquinho, parava de passar mal, já estava comendo de novo e fiquei umas 2, 3 semanas nesse formato aí de passar mal mesmo assim. E até que a minha esposa chegou em mim um dia e falou assim, chega, você já ganhou peso, você já está acima do seu peso, o que você está fazendo com a sua saúde? Chega! Tem uma hora que você tem que dar um basta, né? E tem uma hora que as nossas esposas são ótimas, né? Para isso também, né? E ali foi um tapa na cara, assim, né? Opa, peraí, vamos voltar, né? Vamos voltar a fazer exercício, vamos voltar a trabalhar, vamos voltar a ter rotina de horário, vamos voltar a se alimentar bem, né? E aí eu fui voltando. No momento, igual algumas pessoas, eu não tô bem, eu tô me sentindo mal, eu tô com depressão, eu tô não sei o quê, parece que é o fim, né? Parece que você nunca mais vai sair daquilo ali. E eu me sentia desse jeito, parece que eu nunca mais vou sair desse processo de compulsão alimentar. Eu nem acreditava nisso, pra falar a verdade, eu nem sabia que isso poderia me pegar. Eu achava que era uma frescura, sabe quando você fala assim? E não tem nada a ver com isso. Então, assim, para sair disso foi muito difícil, muito difícil. E sair, e assim, aí eu olho para trás e eu falo, cara, foi difícil para sair, mas valeu a pena, porque eu não poderia ficar lá, né? E aí vem as novidades da vida, as outras transformações, né? Então eu tô contando isso porque eu sei que muita gente passa por dificuldades e acha que nunca vai sair daquela dificuldade, né? Mas sai, com certeza sai. Então, além do desafio Largados e Pelados, 21 dias na mata, lá furando o pé de espinho o dia todo, com onça perto de você, com jacaré a 5 metros de você no rio ali, pernilongo 24 horas, sem comer, sem dormir, tem todas essas dificuldades mentais também, né? Tem que lidar. Eu separei algumas perguntas aqui, eu vou fazendo para que você aí esteja compartilhando com a gente aí da maneira que você quiser responder. Eu creio que vai ser importante para nós aqui aprender um pouco mais com a tua experiência, com a tua caminhada. Vamos lá. Qual foi o momento mais difícil da sua vida? Aquele que quase te fez desistir? Tem algum momento que você... Pode ser numa experiência de montanha ou mesmo na vida? Boa. Eu vou responder diretamente a sua pergunta e depois eu vou responder da forma que eu realmente acredito, assim, porque eu sou eu, né? E as pessoas pensam de forma diferente, eu tenho um formato. Aconcagua 2011, que foi quando eu voltei para o Monte Aconcagua e eu já tinha perdido, né, pro Aconcagua, eu tinha desistido de chegar no topo. Para chegar no topo foi, eu acho que, uma das coisas mais difíceis que eu fiz na minha vida mesmo, assim, que
o tempo todo a minha cabeça estava implorando para eu desistir. E o frio devia estar 35, 40 graus negativo, a minha água já tinha acabado, eu estava a 200 metros do topo da montanha, então eu estava a quase 7.000 metros de altitude no momento. O seu corpo ele vai literalmente morrendo, né, nessa altitude. Então eu não tinha força para nada, assim. Eu pedia força para Deus, eu caía literalmente de joelho, de cara na neve, no gelo, porque eu tinha que comer esse gelo para hidratar o meu organismo, porque eu precisava de água, minha água tinha acabado. Então tudo favorável e a minha cabeça pedindo para eu desistir o tempo todo ali, sabe? E eu fui para lá, primeiro que era eu e Deus, e segundo que eu cuidava de uma instituição aqui em Londrina, que se chamava Casa de Maria, de crianças aqui. Não que eu cuidava, eu acompanhava, eu amava eles, eu ficava junto com eles, todos eles foram no meu casamento. Então, assim, era um amor verdadeiro, assim, sabe? De irmãos, assim. E antes de sair daqui de Londrina, eu fui lá na Casa de Maria e eu olhei no olho das crianças e eu falei, ó, eu tô indo pra Aconcagua e eu vou conseguir chegar no topo. E eu vou voltar aqui e vou falar para vocês que eu consegui chegar no topo, porque vocês vão passar por dificuldades muito maiores na vida de vocês e que isso sirva de exemplo para vocês. Então isso me deu muita força no momento de desistir, sabe? Então eu não desisti com certeza por causa de Deus e eu não desisti por causa dessas crianças que eu coloquei como propósito voltar para cá, olhar no olho deles e falar, ó, lembra? Eu falei para vocês, eu fui lá e eu consegui e eu dedico isso a vocês. Isso aconteceu. Então o meu topo aconteceu aqui, na Casa de Maria, com as crianças aqui. E respondendo de uma outra forma, o Richards, ele gosta de desafio, eu amo desafio, sabe? Então o desistir, as dificuldades, eu vejo de uma outra forma. Vai ser difícil, mas eu vou encarar até onde eu não puder mais. Até onde a minha vida não sofra risco real mesmo, eu vou encarar e vou tentar conquistar isso aí. Claro que tendo equilíbrio e responsabilidade, né? Mas eu vejo o desafio como algo muito bom. Eu vejo as possibilidades de desistência muito bom também, porque tá te levando no limite. E nós homens, nós seres humanos, como somos levados no limite, a gente sai dali sempre uma pessoa melhor. E sempre que eu vou para um desafio, meu propósito, meu objetivo número 1 é voltar para casa, para minha família, uma pessoa melhor. Então eu vejo o desafio e as dificuldades como uma coisa muito boa, como uma coisa muito positiva. Muito legal. O que passa na tua mente quando você está diante de um desafio extremo? O que passa na tua mente, assim, que você já comentou essa ideia de estar o tempo todo desistir, mas eu digo assim, que faz você continuar? Eu acho que primeiro é poder estar aqui e contar essas histórias para as pessoas e deixar bem claro que isso acontece graças e glória a Deus. O Richards não tem quase nada a ver com isso, porque se não fosse Deus, isso não aconteceria, nenhum desses desafios. E segundo, pela minha família, pela minha esposa, pelos meus filhos e pelas pessoas que me escutam, as pessoas que me seguem, as pessoas que estão ao meu redor, que um dia eu sei que eu vou poder chegar nessas pessoas. Está passando dificuldade? Eu já passei dificuldade, vamos conversar, a gente pode, você pode, eu posso, você pode, vamos junto, vamos nessa. Eu acho que mais para isso, sabe? Para eu me fortalecer, para estar vindo para cá, para a cidade e tentando ajudar da forma que eu posso. O medo atrapalha ou ajuda? O medo é ótimo, é importantíssimo ter medo. O medo te chama na responsabilidade, né? O medo te chama na responsabilidade. O frio na barriga, o realmente estou com medo, te liga um alerta. E esse alerta traz você de volta para casa vivo. Esse alerta traz você para casa vivo no sentido de energia, de poder, né, de passar isso para as pessoas. Então o medo é ótimo. Eu vejo o medo com ótimos olhos, assim. É importante ter o medo e é importante você ter bons olhos, né, ver ele da melhor forma possível mesmo, porque desistir porque você está com medo não é uma escolha, não vale a pena. Estuda isso melhor, se capacita melhor, se prepara melhor. Você não vai se sentir campeão, vitorioso de algo que não te gerou medo, de algo que foi fácil, né? Se você tem uma meta de
de vender uma bala, quanto isso é difícil, né? Se você tem uma meta de vender 1 milhão de doce, né, de chocolate, aí passou a ficar difícil para você, o que vai te trazer mais benefícios? Vender uma ou vender 1 milhão? Né? Olha a diferença e olha o poder da conquista no final, né? Eu acho que é mais ou menos isso. O medo ele é importante para proteger. Protege. Não para parar. Perfeito. Se o medo chega ao ponto de dominar a sua mente e travar você e te parar, aí você precisa se preparar melhor. Você não está pronto para o desafio. Você escolheu o objetivo errado. Ele te travou, ele te venceu. E tudo bem, dá um passo para trás. Escolhe outra meta, escolhe outro objetivo, começa de novo, faz parte. Mas busca algo que ainda te dê medo, mas que você sinta no seu coração que você vai conseguir alcançar aquilo ali. No Largados e Pelados, o maior desafio que você teve foi físico ou mental? Mental. Com certeza absoluta mental. Eu tive 2 tipos de desafios diferentes no Largados e Pelados. O primeiro, que foi na Argentina, foi convivência com o ser humano, de questão de relacionamento mesmo, sabe? E o Richards é um cara do bem, que não briga, que não discute, mas a gente tem que aceitar algumas coisas, eu acho, na vida. E outras coisas a gente não tem que aceitar. Eu acho que o mais importante é equilíbrio, né? Vou dar um exemplo, e parece que é bobo, mas eu estou num sinaleiro de carro aqui em Londrina e por algum motivo eu estou distraído, olhando a paisagem e abri o sinal e o cara lá de trás buzina e passa do meu lado me xingando e abre a janela e dá de dedo e me xinga. É isso que eu falo, acalma o coração, calma o coração, não adianta você revidar, não adianta você xingar esse cara, né? Muito pelo contrário, pede desculpa pro cara. Faz uma oração pro cara. Pede para Deus iluminar esse cara, para ele chegar bem na casa dele, com a família dele, né? E para outras coisas você tem que ter reação, né? Principalmente o homem tem que ser homem. O homem não pode ser pamonha. Eu tenho que dar exemplo pro meu filho. Eu sou um homem. Não, aqui é borrachada. É para ir para borrachada? É para borrachada. Vambora. Já que tem que meter o peito, tem que meter a cara, vambora. É isso que nós vamos fazer. Então esse equilíbrio é maravilhoso, né? É você respeitar o próximo, você ao mesmo tempo, nós vamos até o fim, então nós vamos até o fim, independente se for com choro, com lágrima, com sangue, com pé machucado, o que for, nós vamos conseguir alcançar isso aí. Ser bravo, né? Ser bravo mesmo, né? E quando eu falo homem é para todo mundo, né? Não só para o homem mesmo, mas honrar a palavra e tal. Então eu acho o equilíbrio fantástico, porque eu não posso ser o durão, o homem machão, durão. Não é assim também a vida. Alguns momentos eu tenho que ser durão, mas alguns momentos eu tenho que ser delicado. Como é que eu vou fazer carinho na minha esposa durão? Eu vou fazer carinho na minha esposa de forma mais delicada possível. Eu vou levar ela para jantar, eu vou levar uma flor para minha filha, eu tenho que ser delicado, eu tenho que ser carinhoso, né? Equilíbrio. No momento extremo, você já teve muitos momentos extremos, o que faz você continuar? É uma coisa só. É a minha fé em Deus. É só a minha fé em Deus e o propósito que eu coloco naquele desafio. Jamais eu vou para um desafio sem um propósito ligado a ele. Então, qual vai ser o desafio? Eu vou estudar. Depois que eu realmente tomei a decisão, esse vai ser o meu próximo desafio, aí eu começo a pensar assim, da onde eu vou tirar força para conquistar esse desafio? Aí eu preciso de muitas forças. Tem forças que já são naturais, que é a minha força que vem de Deus, essa é a maior de todas, é a minha esposa, é a minha filha, é meu filho, meus familiares, meus amigos, isso eu já chamo de natural já. Mas eu preciso de mais, porque eu sei que a minha cabeça vai pedir para eu sair. Algum momento do desafio, a minha cabeça vai pedir para eu desistir. Então eu tenho que ter mais força. E aí eu ligo com, por exemplo, a Casa de Maria, as crianças da Casa de Maria. Hoje não existe mais a Casa de Maria, mas tem o Amor em Ação, que é um instituto lá do União da Vitória, que eu acompanho as crianças lá e estou entrando cada vez mais, que é a Val, a responsável pela instituição lá, e o marido dela, que é o Jean, que é um pastor. Então eu faço essas ligações e eu não faço essas ligações
só pensando assim, ó, isso vai ser um facilitador para eu alcançar a minha meta e receber o meu troféu. Não, eu faço de coração. Eu faço assim, essas crianças merecem que eu volte aqui e conte essa história de superação para elas, porque elas vão precisar, na vida delas, elas vão precisar de bons exemplos, assim como o pai tem que ser para o filho, né? Essas crianças que muitos deles não têm pais, não têm uma referência, um homem em casa, né? Um pai, um amigo, um tio. Então eu vou ser a referência para essas crianças. E eu vou voltar aqui, eu vou falar que eu desisti? Eu não vou voltar aqui e falar que eu desisti. Eu vou voltar aqui, eu vou mostrar a foto, o vídeo que eu fiz para ele lá no final, aonde eu conquistei o que eu falei que eu ia conquistar. É isso. Muito legal. É daí que eu tiro minhas forças. A montanha é algo que te acompanha aí, na grande parte da sua vida, né? Desde a tua experiência com seu pai, que você contou. O que é a montanha para você? Fala assim, o que é a montanha para o Richard? Desde a primeira montanha que eu subi na minha vida, eu sempre tive aquele olhar ainda ingênuo, infantil, assim, que é maravilhoso, né? A gente perde esse olhar quando a gente se torna adulto, mas para algumas coisas eu não quero perder nunca isso, sabe? Aquela imagem mesmo, eu tenho a imagem de chegar no topo da montanha e estar entre as nuvens e estar bem pertinho de Deus, assim, sabe? Cara, toda vez que eu chego no topo de uma montanha, seja qual for ela, essa sensação ela é inexplicável, né? Ela é maravilhosa, ela é abençoada, e o poder de estar lá em cima e agradecer a vida e a Deus por tudo. A montanha para mim é isso, é essa energia, sabe? É essa energia. É como se eu fosse lá e eu me enchesse de bênçãos, se eu me enchesse do Divino Espírito Santo e voltasse para cá, sabe? E agora eu quero transbordar isso para minha família e para todas as pessoas, sabe? Então, se Deus quiser e se depender de mim, eu nunca vou parar de subir montanha. Disciplina ou motivação? Ou as duas? As duas, mas cada uma no seu horário. A motivação, você pode ir sem motivação. Não é todo dia que a gente tem motivação. Não é toda semana que a gente tem motivação. Aliás, a maioria do tempo a gente não tem motivação. Você vai numa palestra do Richards, você vai sair no outro dia motivado. Você vai ficar 2 dias ali motivado. Mas na minha universidade, lá na palestra eu falo da minha universidade, que se chama Harvards, o nome da minha universidade que eu criei, né? E lá é comprovado que você precisa estar motivado, mas você tem que saber que essa motivação ela vai acabar. Você sai de uma palestra, essa motivação vai durar 1 dia, 2 dias, 3 dias, talvez nem isso. E aí vai entrar a outra palavra, que é a disciplina. Então, uma estratégia, quando você estiver motivado, senta e escreve. Escreve o que você quer. Escreve o que tocou o seu coração, o que você almeja. Mas eu não estou falando... Escreve aqui, ó, no celular. Eu tô falando, pega um papel, pega uma caneta ou um lápis, escreve, o ato de escrever. Lá na minha universidade eu também comprovei que você aumenta as chances drasticamente de você escrever as suas metas e seus objetivos. E você coloca no espelho do seu banheiro assim, ó, e deixa ali, ó. E todo dia que você acordar, você vai lá no espelho do banheiro, lava o seu rosto, olha esse papel, lê o que você escreveu naquele dia que você estava motivado, mentaliza o que você vai fazer naquele dia para você conquistar tudo isso que você escreveu. Aí sim. Então, a combinação da motivação usada da forma correta no dia certo, com a disciplina a longo prazo, aí é sucesso. Você já tem um próximo desafio preparado? Pode falar para nós qual que vai ser? Eu não paro, né? Eu não paro. Eu tenho desafios pequenos. Inclusive, quando eu vou para desafios levando pessoas, eu me sinto responsável por essas pessoas. Então, por exemplo, próximo sábado eu vou levar um grupo para subir o Pico Agudo, aqui perto. Então, de certa forma, o meu desafio é fazer com que essas pessoas desfrutem o caminho, aproveitem o caminho, cheguem no topo da montanha, voltem para casa pessoas melhores. Esse é o meu desafio, né? E vou para várias outras expedições durante esse ano. Depois tem até o calendário no meu Instagram, lá o pessoal quiser olhar o calendário 2026. Eu vou participar de um desafio agora no mês de abril. Ele é um desafio que ainda é sigiloso, eu não posso falar.
Mas eu já acalmo o coração da galera que vai sair falando que eu vou pro Largados e Pelados. Não tem nada a ver com isso. É algo mais voltado para um treinamento e desafio empresarial. Mas realmente é algo intenso que eu nunca participei, é totalmente inédito. Inclusive eu nunca vi, eu ia falar no Paraná, mas eu nunca vi no Brasil, tá? Vai acontecer agora no mês de abril, todos vocês vão ficar sabendo, isso vai passar e tal. Vai ser um grande desafio, eu já estou me preparando. E eu queria que você resumisse a tua filosofia de vida numa frase. Você tem uma frase, inclusive você já comentou comigo, e que você resumisse a tua filosofia de vida. É o que me impulsiona, né? É o que realmente me movimenta todos os dias, assim. E eu gosto de relembrar dela todos os dias. Então eu criei ela depois de muito tempo pensando o quanto ia fazer diferença na minha vida essa frase, né? Quando eu posso usar essa ferramenta em um dia que eu não estou tão motivado, eu vou pensar nela, eu vou lembrar do que. E o que isso vai mudar na minha cabeça, qual a chave que vai virar na minha cabeça para eu voltar a ter mais energia naquele dia para trabalhar em prol disso, né? Nessa busca, que é viver pelo desafio, vencer pelo propósito. Eu acho que isso para mim tem uma... É como se fosse uma montanha, assim, sabe? Eu falo de desafio, e o desafio ele não é só físico, ele não se trata de corrida, que eu amo correr, ele não se trata de montanhismo, que eu amo também, não se trata de um desafio Largados e Pelados, né? São desafios do dia, né? São os desafios que a gente tem no trabalho, com a família, com os amigos, né? São esses desafios. E o propósito, que na minha universidade, que é Harvard, quando a gente tem um propósito vinculado ao seu sonho, você aumenta as chances de sucesso em 80%. Então eu acredito muito nisso. Essa frase é o que me impulsiona: viver pelo desafio, vencer pelo propósito. Muito bom. Uma mensagem para todo mundo que está acompanhando. As minhas mensagens são as mais simples possíveis, assim, porque eu sou um cara simples e eu acredito que nós somos todos iguais. Tem o Richards que fez todas essas coisas, mas ele continua sendo o mesmo Richards, sabe? Que morava em 1º de Maio, a cidade aqui perto de Londrina, que morou em Caloré, que morou em várias cidades pequenas e que continua exatamente igual, sabe? Eu acredito muito que não existe ninguém melhor que ninguém. Nós temos o mesmo cérebro, nós temos o mesmo coração. A gente pode o que a gente quiser. Jamais a gente pode falar para uma pessoa: ah, você é superdotado, você consegue muito mais do que eu. Não, o cérebro é o mesmo. Se a pessoa tem uma capacidade a mais que você, é porque ela mereceu. É porque ela se dedicou muito tempo para isso. É como se fosse um músculo. Quanto mais musculação, mais ele cresce. Quanto mais eu faço a leitura, mais o meu cérebro avança. Quanto mais eu busco os desafios, mais eu trabalho a neuroplasticidade dentro do meu cérebro e mais eu vou avançar também. Então o recado é a simplicidade. Simplicidade no sentido de ver outras pessoas maiores que você, não como gigante, mas como pessoas que podem ser exemplo para você, né? Eu tenho muitas pessoas que eu sigo e eu tenho como exemplo e eu almejo, nossa, eu quero um dia ser desse jeito, um dia eu vou ser assim, sabe? É isso. Eu gosto da maneira que Jesus começou a missão dele publicamente, né? Porque depois que Jesus é batizado, ele vai para a tentação, onde ele passa 40 dias no deserto. Depois ele volta, ele vai para o templo, ele lê o livro lá do profeta Isaías, né? O Espírito do Senhor está sobre mim e tal. Hoje se cumpriu o que vocês acabaram de ouvir e tal. Depois Jesus escolhe os discípulos e ele vai começar o ministério. E ele então faz o Sermão do Monte, que é o sermão conhecido, Evangelho de Mateus, capítulo 5 até o capítulo 8. E a maneira que Jesus começa ali o sermão, que Jesus está instaurando o reino. A coisa está começando. É a primeira palavra de Jesus. E Jesus ele não chega com um livro de regras. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não. A palavra de Jesus começa com as bem-aventuranças. E a primeira palavra de Jesus é: bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. É fantástico isso, porque o que é o pobre? É o necessitado. Jesus dizendo assim: olha,
feliz é aquele que reconhece que necessita, que precisa. Certo. É fantástico isso. Fantástico. E aí entra essa ideia da simplicidade que você trouxe para nós aqui. Porque se nós não tivermos essa porta aberta, se eu não reconhecer que eu preciso, sim. certo? Eu não aprendo, eu não cresço. Perfeito. Então, maravilhoso. Quero agradecer muito a tua presença aqui. Com toda certeza você enriqueceu muito aqui. E você que está aqui com a gente acompanhando, de repente você quer aprender sobre montanhismo, quer ter uma experiência, de repente você quer também treinar aqui na academia, nos projetos do Richard. Como que faz, Richard, para te encontrar, para falar teu Instagram e como é que funciona, tua escola, tudo para convidar a galera para caminhar junto? Boa. Eu acho que o mais fácil é o Instagram, né? A galera é o Richards_Moura 80. E também se você der um Google lá, paranaense, que foi pro Largados Pelados, já vai achar fácil. Na hora. Mas joga Richards Moura no Instagram, vai ser um prazer. Manda uma mensagem para mim, manda um oi. Eu gosto muito dessa interação. Eu tô aprendendo muito a interagir com as pessoas. E antes de ir pro Largados Pelados, eu não tinha Instagram. Eu não gostava, porque eu gosto muito disso aqui, ó. Eu gosto do olho no olho, sabe? Conversar, sentir energia. Então, eu não tinha Instagram, não tinha rede social. Essa foi uma das minhas falhas, inclusive, que eu não fui chamado para a segunda temporada. Aí eu criei o meu Instagram como estratégia para entrar na terceira temporada e foi um dos motivos que eu acredito que deu certo também, tá? Então, o pessoal me procurar no Instagram, já vai ter lá na bio, tem o calendário de expedições 2026, com várias opções de expedições, tem também contato para palestra, tem também contato para minha assessoria esportiva, para grupos de corrida e tudo mais. Palestra é sensacional, viu? Eu tive na palestra e fiquei encantado. Que bom. Fiquei encantado com a sua pessoa também, você é um homem muito querido, um amigo, um companheiro, e tem um propósito extraordinário, que é de servir a Deus, e isto é muito bom. Que Deus abençoe muito a tua vida. Eu fiquei muito feliz mesmo de você ter aceito o convite para estar aqui com a gente. Eu quero dar uma lembrança aqui, legal. Boné do Homens com Propósitos. Aliás, propósito é algo importante para você. Muito. E eu quero passar para você um boné nosso. Que Deus esteja abençoando, continue abençoando a tua vida e que você continue sendo essa inspiração. Aí, ó. Agora sim, né? Ótimo, deu bom, firmes hein? e fortes. É certinho, né? Graças a Deus. Maurício, eu que agradeço. Obrigado de coração. Parabéns pelo estúdio aqui, fantástico. Deus abençoe a vida de todos vocês, da família de vocês também. Muita energia boa para vocês. Aliás, estamos falando aqui do estúdio, nós estamos aqui na Copag. É o estúdio aqui em Londrina, em um lugar perfeito para você poder fazer o seu trabalho, aí, o seu curso, o seu podcast, enfim, qualquer trabalho que você precise de um estúdio, aqui tem uma ótima opção para você, tá bom? Muito obrigado por estar com a gente aqui. Eu vou pedir mais uma vez para você clicar em curtir, dar o teu joinha, o teu like aí, também para você se inscrever no canal. Se inscreve, que daí você está ajudando, não custa nada e ajuda muito, tá? Então faça aí esse dever de casa, ative o sininho para receber todas as notificações. Também compartilhe, bênção compartilhada é bênção multiplicada. E vamos seguir firmes e fortes até o nosso próximo encontro. Obrigado, Richard. Obrigado, João, que esteve aqui com a gente, assessorando, né? Fantástico também, profissional. Deus abençoe muito a vida de todos vocês. Um abraço. E até o nosso próximo encontro. Boa. Deus abençoe. Amém. Até mais.